E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, nem sei que horas que você vai ver esse vídeo e que horas que você vai poder compartilhar este vídeo. Faz tempo, né, que eu não passo por aqui, não deixo uma reflexão bíblica. A vida tá corrida demais, mas isso é bom, a gente não pode reclamar das oportunidades que Deus tem nos dado, a gente tem que saber aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado. Bora lá para um tempo de reflexão, porção diária, porção do reino, tudo isso, né, para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O texto que eu estou aqui é um texto clássico, sempre um texto clássico, um texto que a gente sempre conhece muito bem, já leu, já viu, já assistiu, já refletiu, e é importante a gente sempre trazer à memória textos importantes que a Bíblia tem. E o texto está no capítulo do Salmo 128, e o número é o primeiro, dizendo assim, um textinho apenas: Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Texto importante esse, que quando a gente vai lendo o contexto deste texto, a gente entende o quanto é importante temer a Deus. Só que há um dado importante nesta questão do temor a Deus, em que muitas pessoas vivem. Você já viu aquelas pessoas que têm medo de ir para o inferno? Já viu aquelas pessoas que têm medo de morrer? Aquelas pessoas que têm medo de tantas coisas e têm medo até de Deus. Mas quando a gente se depara com esse texto, a gente aprende que temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é se esconder de Deus. Temer a Deus não é se afastar de Deus. Temer a Deus é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é admirá-lo, é compreendê-lo, é ouvir, é obedecer a sua vontade. E aí, em cima de todas essas coisas que eu já falei aqui que nós devemos fazer por temer a Deus, existem algumas delas que a gente deixa a desejar. Respeitar, por exemplo, reverenciar, por exemplo, adorá-lo, por exemplo, ouvir ou ouvi-lo. Tem coisas que a gente deixa a desejar quando se fala em temer a Deus. Mas é preciso nós lembrarmos o que seríamos se não fosse o amor do nosso Deus. Eu sempre falo comigo mesmo, aonde é que eu estaria se não fosse o amor do Senhor? Se não fosse a sua bondade, se não fosse o teu querer. Mas por conta da sua bondade, do seu amor, do seu querer, eu estou aqui diante do meu celular, no meu estúdio, que é o meu carro, falando com vocês sobre a importância de temer a Deus. Porque se a gente teme a Deus, se a gente obedece a Deus, se a gente reverencia a Deus, se a gente adora, se a gente consegue ouvi-lo, a gente começa a viver benefícios desse Deus. E qual benefício nós temos em ouvir Deus? Primeiro, versículo 2: Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Se a gente continua lendo esse texto de poucos versículos, poucos versos, 6 versos, para cada verso existe um princípio de benefício quando tememos a Deus, quando obedecemos a Ele, quando ouvimos, quando respeitamos, quando reverenciamos. Mas a questão é, no que nós temos falhado? Em que nós temos falhado diante desse Deus que nos deu a oportunidade de viver e vivenciar o seu amor? Pensa nisso com carinho e desfrute da oportunidade de temer a Deus, de amá-lo, de respeitá-lo, de reverenciá-lo, de segui-lo. Quantos benefícios nós temos? Lembrando que quando eu falo de Deus, às vezes não,
Quando olhamos para as pessoas, cada um escolhe um Deus, cada um cria um Deus para si. Mas o Deus da Bíblia, ele é único. O Deus da Bíblia, ele é diferente. Ele é majestoso. Ele é Senhor de todas as situações. E Ele, nós devemos adorá-lo, respeitá-lo, reverenciá-lo, amá-lo e segui-lo. Porque Ele é bom. Pensa nisso. E lembre-se no que temos sido falho em temer a Deus. Se você encontrou algo que você se sente falho, repare-se a sua vida, se reorganize, se restabeleça, faça valer a pena a oportunidade de servir a esse Deus. E eu sei que vai ser muito bom os resultados do seu esforço. Tenha um bom dia. Volta e meia eu vou estar por aqui. Volta e meia eu vou estar por aqui com porções diárias, para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Tchau!